Abre então a palavra de Deus, ou ligue, se você tem aí no celular, o Salmo 25, que é texto para nós meditarmos nesta noite, essa breve meditação. Salmo 25 é um poema maravilhoso. Os salmos são poemas maravilhosos. Esse aqui é muito lindo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Em ti confio, ó meu Deus. Não deixes que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores. Conduz os humildes na justiça, eles ensinam o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Verso 13. Viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. Verso 14, que é o verso base da palavra de hoje. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e que com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixe decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Salmo 25. O tema dessa mensagem é justamente esse que está aí no título da nossa live: o preço da intimidade. O versículo base é o versículo 14, que eu vou ler de novo. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Meus amados, quando eu era noivo da Jaqueline, eu vou confessar um negócio aqui para vocês. Eu ficava imaginando, quando era noivo, como seria a nossa vida de casado. Ter e ser o que todo casal é, poder dividir as nossas vidas, passarmos eu e ela muito mais tempo juntos. E eu ficava sonhando com a maravilhosa possibilidade de não mais ficar longe dela, ao deixá-la lá na casa dos seus pais. Toda vez, principalmente quando se aproximava a data do casamento e que eu ia embora da casa dela, eu pensava, né? Tá chegando a hora em que eu não vou mais deixá-la ir, em que ela vai comigo para nossa casa. Hoje,
passado 27 anos, 27 anos de casados, eu experimentei e ainda experimento tudo isso que imaginava. E afirmo que é muito, muito bom, porque ao longo desse tempo, desses 27 anos de casados, nós aumentamos o nosso conhecimento e a nossa intimidade um com o outro. Jaqueline me conhece muito bem e só de me olhar, ela já sabe como eu estou. E eu, só de ela me olhar, eu já sei o que é que ela está querendo. Entenderam, né? É bem assim. Basta ela me olhar que eu já sei o que é que ela quer. Mas essa coisa toda, meu amado, minha amada, tem um preço a pagar. Como em tudo na vida, né? Tudo na vida tem os prós e os contras. Tudo na vida a gente tem que pagar um preço. Como em tudo no relacionamento, o preço da intimidade não é barato. Termos intimidade num relacionamento, principalmente no casamento, não é barato. E eu quero então pegar esse pensamento de que um relacionamento de casamento vai se desenvolvendo e quanto mais tempo, mais experiências, vai se criando uma intimidade maior, um conhecimento maior. E isso tudo demanda de nós um esforço, uma vontade, uma coragem, um desejo muito grande. E trazer para a nossa realidade espiritual. Porque da mesma forma, a intimidade com Deus tem também seu preço. Porque, meu amado, desfrutar, veja bem, desfrutar de todas as bênçãos maravilhosas, conhecer a aliança divina, conforme nos ensina o Salmo 25, tem o seu preço. Nós vamos ver qual que é. E já posso adiantar que não é um preço baixo, é um preço muito caro, mas em compensação é extremamente recompensador. Vamos aprender um pouco sobre o Salmo 25. O conteúdo geral do Salmo 25, quem escreveu foi o rei Davi. O Salmo 25 dá a entender que Davi o escreveu em dias de grande ansiedade e tristeza. Você pode ter notado quando eu li aqui, por exemplo, quando ele fala no verso 6, lembra-te, Senhor, de tua compaixão e de misericórdia. Quando ele escreve lá no verso 8, bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Quando ele descreve no verso 19, vê como aumentam os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Quando Davi escreveu esse salmo, ele passava dias de grande ansiedade e tristeza, talvez dias como eu e você estejamos passando por muito tempo por conta dessa pandemia. Davi estava experimentando a fúria dos seus inimigos e ainda recordava os seus pecados da sua juventude. Portanto, o Salmo 25 é um salmo de grande contrição, é um salmo de arrependimento e é também um salmo de uma profunda humildade. Os estudiosos da Bíblia dizem, entendem que Davi compôs este salmo nos dias mais sombrios, mais difíceis da cruel perseguição que o seu filho Absalão fez contra ele, que está lá em 2 Samuel, capítulo 14, 15, 16, 17. Você pode ler depois lá.
Absalão, filho do rei Davi, não poupou esforços para alcançar o seu cruel objetivo, que era a vitória sobre o seu pai. Absalão queria, porque queria derrotar as forças do seu pai Davi, o rei de Israel. Há algo muito interessante que você deve aprender sobre o Salmo 25. É que ele é considerado um dos chamados salmos penitenciais. O que isso significa? Significa que quando no auge da sua aflição, quando no auge da sua dor, quando no auge do seu sofrimento, mais Davi se aproximou de Deus. Mas Davi obteve intimidade com Deus. Mas Davi pediu ao Senhor socorro e ao mesmo tempo clamou o perdão dos pecados cometidos por ele. Davi não é chamado homem segundo o coração de Deus à toa. Davi tinha uma intimidade com Deus muito grande, porque Davi se dispôs a pagar o preço. Há 3 preços que temos que pagar para ganharmos mais e mais intimidade com Deus, e que aprendemos aqui com Davi no Salmo 25. O primeiro preço, anota aí, é o preço da submissão. Já vi que é uma palavrinha que muita gente não gosta. Submissão. O preço da submissão. Ser submisso tem o seguinte significado: condição em que se é obrigado, coisas, que a gente não está gostando muito nos tempos de hoje. A juventude então não gosta muito desse negócio. Submissão é condição em que se é obrigado a obedecer, sujeição, subordinação, disposição para obedecer, para aceitar uma situação e obedecer. Diante desses significados todos, e também da nossa própria experiência de vida, eu e você sabemos como é difícil sermos submissos. E isso em qualquer lugar. No casamento, ser submisso no trabalho, na escola. Mas é preciso, e ainda mais no mundo de hoje, há que ser submisso. E, meu querido, com Deus não é diferente não. E muito pelo contrário. Quando nós buscamos ter intimidade com o Pai, aumenta a nossa capacidade de sermos cada vez mais submissos à vontade do Senhor. Mas sabe por quê? Presta bem atenção. Isso se dá porque quando Deus nos chama, quando Deus chama você, Ele não faz um convite. Quando Deus chama, Ele não te dá uma opção. Com Deus, não há uma alternativa. Com Deus, há um chamado. Diferente do que, por exemplo, o nosso cônjuge faz conosco. Ele pode pedir para você, faz isso. Você vai fazer ou não vai fazer, né? Você pode decidir. Mas diante de Deus, Deus não nos fala, Deus não nos chama, Deus não nos dá uma ordem, um mandamento e pede um conselho sobre o que achamos do que Ele quer de nós. É assim que Deus faz? Não. Seja sincero. Realmente Deus não nos chama para um diálogo. Deus fala
Isso é tudo. Quando nós aumentamos a nossa intimidade com Deus, isso é que é o maravilhoso desse negócio todo. Veja só, quando aumentamos a nossa intimidade com Deus, mais somos levados pela vontade do Pai a mudarmos. Quando aumentamos a nossa intimidade com Deus, mais somos levados pela vontade do Pai a fazermos o que Ele quer para nós. Quando nós aumentamos a nossa intimidade com Deus, mais somos levados pela vontade do Pai a sermos submissos à sua santa vontade. E isso, meu amado, minha amada, é tremendamente maravilhoso, é demasiadamente abençoador. Preste atenção nessa história. Ela é um tanto quanto engraçada, mas também interessante. Durante manobras de navios americanos na costa canadense, o seguinte diálogo foi captado no rádio. O capitão de um navio americano, ele estava perto da costa canadense. E lá ele avistou uma luz muito distante. E na mesma hora, ele resolveu enviar uma mensagem via rádio. A mensagem era essa: aqui é o capitão John Smith. O curso do seu navio está em rota direta com o nosso. Por favor, altere o seu curso 15 graus ao norte. Câmbio. Do outro lado, o canadense respondeu. Todos falam inglês, né? O americano e o canadense. O canadense respondeu: vocês é que estão em rota de colisão conosco. Alterem o curso 15 graus para o sul. O capitão americano ficou irritado. E ele respondeu: nós aqui exigimos que vocês alterem o seu curso 15 graus norte. O canadense continuou a insistir: alterem o seu curso para 15 graus sul. O americano, então, o capitão americano ficou totalmente fora de si, irritadíssimo e descontrolado. Ele vociferou o seguinte: aqui é o capitão John do USS Lincoln, o maior porta-aviões de guerra do Atlântico Norte da Marinha Americana. E estamos em comboio com mais 2 fragatas e 2 destroyers e numerosos navios de apoio. Nós exigimos que vocês mudem de curso para 15 graus norte. E estamos preparados para tomar todas as contramedidas necessárias para garantir nossa segurança e a passagem deste poderoso comboio. Câmbio! Do outro lado, o canadense respondeu com voz calma e tranquila: aqui é do farol. Câmbio. Entendeu a mensagem? Quantas vezes nos comportamos assim perante Deus? Vamos a Deus com tantas desculpas, com tantas palavras e às vezes até mesmo com tanta indignação, incompreensão, que parece que vamos para cima da sua santa e onipotente, boa, perfeita e agradável vontade. Só que aí nos comportamos como o capitão John Smith do navio aí de cima. Meu amado, precisamos ser submissos sempre à vontade de Deus, sem se importar o preço disso. E você sabe muito bem, pelas suas próprias experiências, que geralmente a vontade de Deus é sempre diferente da nossa. Por quê? Porque o Senhor, ele não vê o momento. O Senhor, ele não vê o agora. Ele não vê as circunstâncias. O Senhor, ele vê o
todo, ele sabe de tudo. Seja submisso à vontade de Deus para ter intimidade com o Senhor. O segundo preço para se ter intimidade com Deus, que Davi nos ensina aqui, é o preço do conhecimento. Conhecimento. Quando nós casamos, quando você casou, quando eu casei, quando casamos, começa então uma jornada. A jornada para descobrirmos a cada dia como o nosso cônjuge verdadeiramente é. É ou não é assim? Porque não há nada mais revelador do que o cotidiano, do que o dia a dia das pessoas. Não há nada mais revelador do que as paredes da nossa casa. Perceba que com Deus também não é diferente. O dia a dia com Deus produz uma descoberta maravilhosa. A descoberta de como podemos conhecer a Deus mais e mais sermos seus amigos. Presta bem atenção. O verso 14 do Salmo 25, que eu falei que era o verso base desta palavra, diz o seguinte: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Talvez a sua versão da Bíblia apareça assim traduzido: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Veja, a palavra intimidade nessa versão, ou a expressão confia os seus segredos, traduzidas na NVI, essas palavras, traduzidas aqui do hebraico, significa um conselho privado e tem um sentido de uma grande amizade. Então, quando Davi diz que o Senhor confia os seus segredos, ou que a intimidade do Senhor é para os que o temem, nós podemos entender que Davi está dizendo que o homem que é amigo de Deus é como que, segundo lá o hebraico, participante das reuniões secretas de Deus. Quer dizer, alguém que compreende a mente e os planos divinos. Para agora e entenda o quão maravilhoso e quão profundo é esse verso 14 do Salmo 25. Quando eu tenho intimidade com Deus, me submeto a Deus, passo a ter amizade e conhecimento de Deus, o Senhor então passa a contar os seus segredos. Eu passo a então ser alguém que compreende a mente e os planos divinos. Quem é que quer ser abençoado com tal amizade com Deus? Quem é que é abençoado com tal amizade com Deus? São as pessoas que temem a Deus. E para essas pessoas, a intimidade, a aliança, os segredos de Deus são revelados como um encontro a dois. Veja só a pessoa e Deus. Se você lê Deus com Abraão, Deus com Moisés, Deus com Josué, Deus com Davi, Deus falando, é uma coisa maravilhosa. Meu amado, pensa agora. Vou te dar uma ilustração bem interessante. De vez em quando até uso essa ilustração lá na igreja. Pensa agora em alguém famoso no mundo inteiro em que você gostaria de passar 1 hora conversando o que quisesse com ele. Pensa aí. Eu queria passar 1 hora conversando com tal pessoa famosa do mundo. Seria bem interessante, não seria? Seria sim.
você passaria a conhecer um pouco mais essa pessoa famosa, essa celebridade, e poderia até, quem sabe, tornar-se amigo dessa celebridade. Olha para mim agora, presta bastante atenção no que eu vou lhe dizer. Este nível de intimidade, esta conversa com quem é mais importante no universo, o Senhor, o Criador, o nosso poderoso Deus, essa conversa está 24 horas por dia disponível para você sempre. Perceba, quanto mais passo tempo com Deus, mais descubro de Deus. E isso reflete em mim de um modo grandioso, pois quanto mais intimidade com o Senhor eu desenvolvo, quanto mais descubro de Deus, mais descubro de mim. E com isso, mais posso fazer para moldar o meu ser à vontade de Deus. Terceiro e último preço, caminhando para o final, o preço do compromisso. Nós vimos o preço da submissão, o preço do conhecimento e agora vamos ver o preço do compromisso. Voltamos à analogia do casamento, que está nos ilustrando a mensagem. No compromisso das alianças, na hora do casamento, a gente sempre diz, né? Prometo ser fiel a você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza e por aí vai. Isso é um compromisso que assumimos com o nosso cônjuge para toda a vida. É um compromisso de estar ao lado do cônjuge, do esposo ou da esposa, não importando o que aconteça, não importando mesmo. Estou aí com você para o que deve é o que a gente promete, é a aliança que a gente firma diante do pastor, no altar, no casamento. Da série Perguntas que eu posso fazer para você porque eu sou seu pastor, vem a seguinte pergunta. Com Deus, deveria ser sempre assim também, não é verdade? Não importa o que acontecesse, nós deveríamos sempre estar ao lado do Senhor, porque assumimos um compromisso com Ele quando aceitamos a Jesus. Nós fomos selados pelo Espírito Santo e confirmamos isso no nosso batismo. Mas o que infelizmente realmente acontece é que ao menor sinal de desgaste na relação, o nosso compromisso com Deus acaba sofrendo logo um rompimento unilateral. E não é nunca da parte de Deus, claro que não, porque Deus não desiste facilmente de nós. Esse rompimento unilateral é sempre nosso, sempre da nossa parte, pois Deus não vira as costas para ninguém. Mas ao menor sinal de problema, ao menor sinal de insatisfação, ao menor sinal de dificuldade, o que geralmente as pessoas fazem? Deixam a igreja, deixam os trabalhos na obra do Senhor, deixam até mesmo, vejam só, de orar e ler a Bíblia, de relacionar-se com Deus. Quanta gente, mas quanto crente mesmo, por conta da pandemia, não cortou esse vínculo de compromisso com Deus, dando a desculpa da pandemia, quando devia de ser o contrário, né? Segundo o dicionário, assumir um compromisso é expor-se a uma situação difícil, coisa que a maioria de nós não quer, né? Todo mundo quer ficar no bem bom, no bom vivan, de pijamas, mas assumir um compromisso é expor-se a uma situação difícil. O difícil aqui, é claro, não é o relacionamento com Deus, nem a busca da intimidade.
O difícil é deixarmos o nosso eu, o nosso ego, em favor da vontade de Deus. Difícil é deixar os nossos frágeis planos e muitas vezes mesquinhos planos pelos sólidos e abençoadores planos de Deus para as nossas vidas. Nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo, quando todos os caminhos são oferecidos aos filhos de Deus para crescer social e profissionalmente, o crente fiel deve ter todo o cuidado de examinar as oportunidades que aparecem, sempre sob a vontade, a sabedoria e no temor do Senhor, para certificar-se plenamente se é um caminho mostrado por Deus, na vontade de Deus. É o que diz o verso 4 do Salmo 25. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Veredas são os caminhos maravilhosos, são aqueles caminhos que você pode imaginar, cheios de árvores, de flores, de pássaros, de borboletas, aquela coisa linda, as veredas de Deus. Sabe o que está acontecendo muito hoje em dia? Sabe o que a crentaiada está querendo muito hoje em dia? As pessoas estão querendo ver a mão de Deus e não a face de Deus. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que as pessoas querem a mão que cura, a mão que abençoa, a mão que faz milagres acontecerem, mas as pessoas não querem a face de Deus, a presença real de Deus em suas vidas. As pessoas não querem assumir um compromisso real, verdadeiro, sério com Deus. Por isso, não tem intimidade com Deus. Concluindo, meu amado, termos intimidade com Deus é algo necessário, imprescindível na vida humana. Entretanto, essa intimidade tem um preço. O preço da submissão. Você precisa deixar o seu eu, a sua vontade e seguir completa e totalmente a vontade de Deus. Ser submisso a Ele se quiser ser íntimo de Deus. Segundo, o preço do conhecimento. Você precisa conhecer a Deus através de uma vida piedosa de oração, de leitura da Bíblia Sagrada. Pensa, meu amado, pensa como é tremendamente, maravilhosamente abençoador investir um bom tempo do seu dia nessas duas disciplinas espirituais, ler a Bíblia e fazer oração, para que você cresça no conhecimento e na intimidade com Deus. E em terceiro, o preço do compromisso. Você precisa ser responsável pelos seus atos. Reconhecer, assim como Davi reconheceu no Salmo 25 os seus pecados, se arrepender, abandonar o sentimento de autocomiseração, que é ter compaixão, pena, dó de si mesmo. Para de sentir pena de si mesmo, para de sentir compaixão de si mesmo. Assuma com todas as suas forças o compromisso de ver a face de Deus e ser íntimo dele. Que Deus nos abençoe para que possamos realmente ter uma grande, tremenda e poderosa intimidade com o Senhor. Amém.